Salve, gente! Professorado Podcast no ar com o nosso segundo episódio. Professor Vitor Polino na voz. Tudo bem com vocês? Hoje, como eu falei, segundo episódio da nossa segunda temporada. E, mais uma vez, a minha sócia, companheira e amiga do meu ladinho aqui para apresentar esse episódio. Tudo bem, Tatá? Como é que você tá? Olá, Vitor. Olá, pessoas. Estou muito bem. Sempre é muito bom estar aqui. Sempre é muito legal. E hoje também vou apresentar o nosso convidado. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vou começar dizendo o apelido, na verdade, o nome que ele escolheu, né? Willa. Wilton Garcia Cardoso Júnior. Caso alguém como eu queira pesquisar na internet, porque o nome completo facilita esse processo, eu tive que descobri-lo, inclusive. Ele é arte educador, pesquisador, trabalha com educação museal desde 2015 e tem nas suas identidades e nos seus afetos e afetamentos pontos de partida e de encontro para sua atuação profissional. É técnico em comunicação visual e designer pelo Centro Paula Souza e bacharel e mestrando em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi e é pesquisador, educador social e atua com mediação cultural em espaços diversos, como cursos pré-vestibular e espaços museais, entre eles o Museu de Arte Moderna, o MAM, o Museu da Diversidade Sexual, o Museu Lazar Segal e, atualmente, o Museu Afro, além de ter integrado ações como o Experiências Negras do Instituto Tomotachi. Tem como interesse de pesquisa a contribuição africana na história nacional e o movimento de ampliação de conhecimento sobre identidades negras, na integração entre denúncia dos apagamentos sofridos no processo colonial e resgate de suas histórias. Também se interessa e pesquisa a interseccionalidade, raça, sexualidade na constituição da comunidade LGBTQIAP+, paulistana, incluindo os processos políticos e o resgate documental da história de bairros e comunidades. Foi integrante de coletivos como o Bajubá e o Descolonizarte, é dona de um Instagram conceitual e conferencista, professor e palestrante com um acervo invejavelmente organizado no link da sua bio. Willa, é um prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo. E a palavra está com você. Eu amo essa definição toda. Amei. Obrigada. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Willa. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animado para as coisas que a gente pode conversar aqui hoje. E é isso, tô aberta. Massa demais. Mano, muito feliz com a sua vinda aqui, né? Conversei com a Thaís quando seu nome surgiu. Que nessa segunda temporada a gente tá, como a gente já conversou antes, né? Tentando diversificar mais ainda os tipos de educação que existe, né? As educações que existem, né? E aí, e você trabalha com um tipo hoje, né? Bem diferente de educação no meu modo de ver, né? Então, para a gente entrar e chegar até, né, museu e tudo mais, eu queria entender, né, como que porque você fez o bacharelado, né? E como foi a sua trajetória? Se quiser falar um pouquinho do bacharelado e como você escolheu, mas como foi a sua trajetória para você se construir um educador, né? No começo, como você escolheu, qual área e assim por diante. Uau! Acho que tem muitas questões aí. A primeira é que eu não sabia a diferença de licenciatura e bacharel quando entro na faculdade. Acho que o campo universitário ele era muito desconhecido para mim. Eu começo a querer ingressar por uma vontade básica de, terminei o ensino médio, agora eu preciso fazer alguma coisa, vou para a faculdade para ter um emprego. E lembro de, na época, optar por design gráfico, fiz até comunicação visual na ETEC, design gráfico, publicidade, estava caminhando um pouco para o lado da comunicação, mas havia uma disciplina na ETEC que era História da Arte, e eu dormia bastante nela, inclusive. Era sexta-noite, eu trabalhava, mas eu lembro de gostar bastante dos debates que aconteciam nela. E aí eu descobri que tinha um curso de História da Arte na Universidade Federal de São Paulo, do campus Guarulhos, e pensei, por que não? Meus pais também não se opuseram, apesar de não saberem o que significava a História da Arte. E eu entrei um pouco nessa pegada de, eu preciso fazer uma graduação, mas também não sei o que a licenciatura é o bacharel. Eu acabo descobrindo na metade do caminho que eu não ia poder dar aula. Uhum. Mas também, ironicamente, eu descubro que um dos ramos profissionais que mais se seguia a partir dessa graduação era a educação em espaços culturais, que eu também desconhecia totalmente, né? Eu demorei de frequentar espaços de museus,
aqui no cenário paulistano, Sesc, fábricas de cultura e etc. Então, eu começo a frequentar esses lugares no momento em que começo a trabalhar neles, principalmente. Depois eu vou indo mais para conhecer, etc. Mas no começo foi mais pro trabalho mesmo, né? E essa opção foi um pouco não opção, na verdade, Catra, porque muitas áreas da história da arte pressupõem uma formação muito mais completa no cenário acadêmico. Então, para se ocupar um lugar, por exemplo, de um historiador da arte em um museu, você precisa minimamente ter um mestrado ou um doutorado. Então, quando você sai da graduação, esse contato ele é meio truncado. Então, eu, como muitas pessoas do meu curso, começo a trabalhar muito pensando educação nos museus. E aí eu fui me encontrando um pouco, né? Porque eu vou desenvolvendo durante essas experiências nos museus e espaços culturais metodologias e modos de pensar a mediação. Que é isso também. O que é uma pessoa que faz arte e educação no museu? Ela é mediador, ela é educador, ela é orientador de público, ela posso ajudar. Tipo, caminha muito por várias áreas essas definições. Agora tem uma luta política para que esse campo seja definido como um campo de educação, mas há muitos lugares que ainda entendem arte e educação como um espaço de orientação mesmo. O banheiro é ali, a esquerda é ali. Só que eu fui percebendo aos poucos que me interessava pensar conversas educativas com as pessoas. Como eu não conseguiria ainda, sem a graduação, entrar em uma escola, seja para dar arte ou história, porque essa possibilidade existe, sobretudo em escolas particulares, de uma das disciplinas serem dadas a partir dessa graduação, eu fui para cursinho popular. Então, eu dei aulas de histórias da América, história do Brasil, em cursinhos em Ferraz, o Giramundo, na NOC, que é onde conheci vocês, e em um outro de Guarulhos mesmo, que é o Bitita, que é um cursinho do próprio campus, né? E eu acho que foi nesse momento que esses dois lugares começaram a se complementar. O debate que acontecia no museu tinha algum contato com o que acontecia no cursinho. Principalmente porque eu começo a conectar. Nossa, verdade, nós recebemos grupos escolares nos museus. Então, de alguma maneira, a gente está trabalhando com turmas que são consideradas de educação formal, né? Tem essa diferença também da educação museal ser considerada educação informal, pelo não acompanhamento e etc. da turma integral. Sim. Durante o ano. E aí eu fui... Talvez não tão pretensiosamente, mas eu fui identificando links entre essas duas atuações. Sim. No museu e não diria tanto escola. Escola eu diria mais recentemente, que aí a gente pode chegar nesse momento em algum momento, nesse tópico em algum momento, mas acho que a partir do momento que eu entro no museu, eu começo a pensar qual relação essa educação museal também tem com a educação formal. O museu, então, entrou na sua vida antes da educação em sala de aula, é isso? Como professor, sim. Sim, eu dei uma visita, como nós chamamos, antes de dar uma aula. Sim, massa. Só para, antes da Thaís falar, só para explicar para o pessoal, né, a diferença de bacharelado e licenciatura. Boa. Né? Porque assim, gente, quando a gente... formalmente, quando a gente vai dar aula, né, de qualquer que seja, a gente precisa de um curso superior de licenciatura, né? Então, por exemplo, eu faço licenciatura em matemática, então eu posso dar aula de matemática. Posso trabalhar em banco também, etc. Mas para dar aula, precisa ter licenciatura, né? E o bacharelado em matemática... Então, quando eu me formo licenciado em matemática, eu viro professor de matemática. Quando eu faço bacharelado, eu viro matemático. Então, eu posso trabalhar em banco, em pesquisa, etc, etc. Então, a gente... Né, só explicando isso porque muita gente, como o Willa, né, na época não sabia a diferença de bacharelado, licenciatura, e acontece muito, né? Né, Tatá? Acho legal essa diferenciação, inclusive para pensar no curso mesmo, né? Essa é uma discussão acadêmica. O quanto os cursos deveriam ser formações especializadas e muitas vezes não são, né? A gente viveu isso na matemática, essa é uma discussão forte na matemática. Muitas vezes a licenciatura em matemática deveria ser um curso de formação de professores. E às vezes ela não é. Às vezes ela é um mix de
um pouco de formação, um pouco de... Então, Sim. acho que é um ponto legal da gente... O curso de matemática mesmo, assim, ele é bastante mais de matemática do que de educação, assim. Bem cindido, né? Assim, Sim. as matérias da educação são meio que só educação e a Só matemática educação. tá pra Tá, fora. Isso. E as matérias de matemática são só matemática e a educação tá por fora. E a gente tem que fazer as conexões, né? Aham. Eu posso estar falando besteira, mas pelo menos na USP a divisão é tipo 60-30, 65-35% matemática, grande maior parte, e educação bem menos, né? Tá. O que é um pouco problemático para uma formação de professores, né? Sim. É, Mas eu queria puxar, ouvindo o Willa falar, você falou a terminologia, né? Qual é o nome que se dá para esse profissional que trabalha nessa área, que é uma área educacional, mas que não é uma área educacional na sala de aula, né? E aí, quando estava escrevendo sua apresentação, tive essa dificuldade também, porque é arte educador, é mediador cultural, é educador social, e é o quê, né? E para que tantos termos? E no fim das contas, eu entendo que cada um tem o seu papel aqui, cada um puxa para um lado, mas queria te ouvir falar sobre isso, assim, sobre essa terminologia, o que cada uma tá querendo dizer e como que você acha que é melhor se identificar, assim. Eu acho não. Pela minha experiência, depende muito da instituição. Eu lembro que educador social surgiu muito no momento em que eu trabalho no Museu da Diversidade Sexual, que é um museu que não é um MASP, porque ele não tem um acervo de arte cara, né? Isso. Não tem peças de Botticelli, Da Vinci, Tarsila do Amaral. O Museu da Diversidade Sexual tem uma série de fotografias, revistas e registros da comunidade LGBTQIAP+, na cidade de São Paulo, principalmente. Ali, eu fazia um trabalho muito diferente do que eu fazia no Lazar Segal, que é um museu, como a gente chama, Museu Casa. O Museu Casa é um museu que se instala no lugar onde o artista morou. Então, a experiência no Lazar Segal girava muito em torno do que eu entendo ser arte-educação, que é o debate crítico da história da arte, mas também a feitura. Então, no Museu Lazar Segal tem muita oficina de gravura, oficina de pintura, oficina de desenho. Então, tem um pouco essa ideia de aprender pela prática. No Museu da Diversidade Sexual, embora isso fosse possível fazer, havia outras prioridades anteriores, que era... Eu já recebi mães que chegavam chorando, falando: a minha filha disse que é sapatão pra mim ontem e o meu marido expulsou ela de casa. Eu não sei o que fazer. Você deve saber, né? Você trabalha aqui. E aí, a partir desse exemplo, dá para entender um pouco o social do educador social. É um pouco essa vertente de quase uma assessoria, uma assistência social em algum grau, embora eu não tenha essa formação. Mas caminhava um pouco nessa ideia de um educador que media ou medeia a vida, o social, as condições práticas do dia a dia. Mas também tem uma discussão muito geracional a partir disso, porque o campo da arte e educação no Brasil, ele começa ironicamente, com uma vertente das professoras de artes. Então, em sua grande maioria, as primeiras arte-educadoras do Brasil eram pedagogas e elas eram muito voltadas a esse ensino quase materno do espaço museal. Então, é uma mulher, ou uma figura feminina, que está ali para debater ou para apresentar o espaço. Elas eram muito mais chamadas de orientadoras de público. E muito a partir dessa ideia de que a arte-educação convoca e move mais coisas do que uma orientação espacial, os profissionais começam a exigir que este termo orientador tenha uma definição mais restrita e que a gente comece a separar quais são essas outras funções. Então, hoje, em sua grande maioria, arte-educador ou educador só é o termo que eu tenho mais visto sendo usados nos museus. Mas eu acho importante diferenciá-los a depender da instituição, como, por exemplo, este caso do Museu Lazar Segal, ou agora no Museu Afro. Por exemplo, que é onde eu trabalho agora, acho que no Museu Afro é uma mistura de arte-educador com educador social, porque é um museu com um acervo bastante extenso, então tem peças muito importantes lá. De extenso e importantes, eu estou chamando de peças que são
de recortes temporais muito extensos. Então, a gente tem peça desde um moinho de açúcar do século XVII até uma escultura do Rubem Valentim, que foi feita em 1980. Então, é esse arco temporal bastante extenso. Então, é possível trabalhar uma questão estética artística, então uma oficina é super comum de acontecer lá. Porém, entretanto, todavia, nós sempre estamos falando de sociedade, de racismo, enfim, de estrutura colonial. Então, esse seria um arte educador social. Primeira vez que eu estou falando isso, na verdade. Excelente. Acho que afroeducador é excelente. Afroeducador é muito bom. A gente vai chegar nessa parte, calma. Calma, vamos pular, né? Mas é isso, né? Uma pergunta que me veio quando você estava falando, né? Você acha que você falou muito, né, de maneira muito correta e bonita de todos os termos, né? Você acha que algum desses termos, indo para o outro lado, que eu acho que é importante entrar também, apesar de não gostar, né? Mas você acha que eles surgem como uma forma de desvalorização do arte educador por algum motivo? Porque assim, posso estar falando besteira e já me desculpo antes, né? Quando você fala de orientador, parece que é tipo qualquer pessoa que pode estar lá e orientar, vai por esse corredor aqui que você vai chegar, sabe? É o que me parece quando fala, apesar de eu saber hoje que não é isso, né? Você acha que algum desses termos acaba desvalorizando o seu trabalho ou o trabalho de outras pessoas nesse sentido? É importante pontuar que a função de orientador de público existe. Ela é uma profissão. Então, existem pessoas nos museus que estão lá para orientar o público, no sentido de só pode entrar 10 pessoas por grupo, tem que guardar a bolsa, não pode beber água, não pode tocar, orientações no geral. Eu não acho que confundir as duas funções desvaloriza a arte-educação. Tanto que a arte-educação surge depois da orientação. Durante muito tempo, a categoria orientador, orientadora de público, foi a categoria que incluiu o que hoje a gente chama de arte-educação. Então, menos sobre desvalorizar e mais sobre entender as diferenças. Sim. Entender que, por exemplo, um orientador de público é isso, ele não vai comumente orientar uma visita ou um debate. Essa não é a função dele, obviamente ele pode fazer. Sim. Recentemente a gente fez um levantamento de informações vinda dos orientadores de público do Museu Afro. Porque é isso, como orientador de público, as pessoas estão muito mais expostas e frequentemente em contato com as pessoas. Isso vai gerar uma série de dados, uma série de informações. Isso é tão importante para o museu quanto uma visita que um arte educador dá. Então, a hierarquia ela funciona nesse sentido mais como diferenciação do que como uma categoria depreciativa, eu diria. Porque eu não gostaria de ser orientador de público e um arte educador olhar para mim e falar eu não sou orientador de público, com certeza. sabe? Eu sou arte educador porque eu sou melhor. Acho que esse é um ponto importante, né? A gente lembrar que ser diferente não é ser melhor ou pior, né? Quando a gente pontua as diferenças, não deveria estar nesse campo de ser superior ou inferior. Deveria estar só no campo do atribuições diferentes, focos diferentes, né? Sim, mas as instituições costumam usar... Não vou falar nome, não. As instituições costumam usar essas categorias como modo de, por exemplo, sucatear os trabalhos. Então, entender que os arte-educadores ou mediadores dos espaços podem ocupar o mesmo lugar da orientação e, por isso, não ter espaço para pesquisa, não ter espaço para estudo, que é a grande, nesse caso da diferença, né? A visita não surge do nada. Você não pode discutir com a turma questões da exposição sem antes ter estudado ela. Não incluir, por exemplo, na escala, um tempo para ler e para discutir tópicos das exposições é um exemplo de sucateamento a partir dessa categoria orientação. Você não precisa estudar, você é só orientador. Eu acho que com a sua resposta fica muito evidente para mim que quando o Vitor perguntou, ele estava partindo de uma lógica do capital, né? Sim, de uma lógica da hierarquia dos trabalhos. Sim. E aí, quando você responde muito mais de uma lógica da função, de como que os trabalhos são importantes, cada um na sua função. E é muito triste que as duas coisas não coincidam, né? É muito triste que a gente não valorize todas as diferentes funções igualmente, que a gente
hierarquize Sim. por causa de salários e por causa de valorização por esse lado, dizendo uns são melhores do que outros, quando não é sobre isso, né? Nesse sentido, eu acho que se repete no museu o que acontece muito numa escola, nas escolas, que é quanto mais próximo do público, mais valorizado é essa função. Então, Sim. quanto mais distante, se eu trabalho o dia inteiro numa sala fechada e num computador, a minha função é muito mais importante, porque eu sou muito mais intelectual, eu sou burocrático, e os réis mortais que vão para a sala. É um pouco essa lógica também que acontece nos museus que eu passei. E aí, o que eu queria linkar também, né, já que a gente está falando também de público, de aluno e etc., né, que tem uma parte que você já falou, adiantou a minha pauta, né, mas tem uma parte que eu queria entender por você, assim, né, pelas exposições, museus e visitas que você participa e que você faz desde 2015, que é um tempo já, né? É um showzão. Para você, assim, como arte educador, é necessário linkar a educação museal com a educação formal nas escolas? Ou para você é coisa completamente distinta? Seria legal linkar de vez em quando? Tem seus pontos positivos? Quais são? Eu quero saber, inclusive, também. Não que eu não saiba, né? Mas para o pessoal que não sabe aí. Mas eu queria entender mesmo, né? Se para você é necessário. E por que sim, por que não? Justifique a sua resposta, professor Willa. Eu acho imprescindível. Eu não diria no quesito execução. É possível que o museu sobreviva sem criar links com a escola. E é possível que a escola sobreviva sem criar links com o museu. Mas eu acho que a gente mais perde do que ganha quando esse comportamento acontece. Porque, nossa, como que eu vou responder isso? Culturalmente, nós temos uma percepção dos espaços culturais como espaços cabeçudos. Cabeçudos no sentido de tão freneticamente intelectual que não acessível, melhor. Então eu visito os museus menos para acessar alguma coisa e mais para passear. Menos para entender o que eu estou vendo e mais para ver coisas diferentes. Então isso é uma realidade que eu percebo muito que interfere, por exemplo, como muitos professores e turmas chegam ao museu. Com todo direito, eu sou muito cadelinha de professor. Então, quando o professor chega na escola, no museu, e fala: toma essa turma, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ninguém daqui, eu pego. Eu falo: eu sei, tá bom. Mas é isso. Isso tem muito mais a ver com a condição de sala de aula, sim, com o tempo de trabalho, com o salário que é pago, etc, etc. Todos os problemas que a gente sabe. Mas também porque não existe uma cultura de relação entre essas duas instituições. Então, as visitas aos museus costumam ser mais passeios escolares e menos extensão de sala de aula. O que eu acho que poderia ser muito mais produtivo. Então, se uma escola ou um professor consegue criar uma relação com educadores de museus, onde os educadores possam saber o que eles estão trabalhando em sala de aula antes de irem a um museu, e o professor conseguir, inclusive, opinar sobre a visita, muita coisa já se altera aí. Porque se o professor olha e fala: olha, Willa, a gente está trabalhando, sei lá, trabalhando café com leite, política do café com leite, e a gente vai na exposição do Museu Afro. O que é que a gente vai ver? Como que a gente pode relacionar essas duas coisas? O trabalho prévio, para mim, tem sido uma das opções bastante benéficas nos últimos meses, que é entrar em contato, saber o que está sendo trabalhado e como o museu pode contribuir com a escola, e não o contrário. Não como a escola pode contribuir para o museu, com os números. Que é, precisamos atender... Porque tem isso, né? Não sei se eu vou contar um segredo de Estado agora, mas fica à vontade. Os museus têm, tipo, X números de turmas para atender no mês. Porque isso justifica que ele esteja aberto. Ocasionalmente, essas visitas podem só acontecerem para responder a essa demanda. Então, não quero saber o que está acontecendo na sala. Se eu passo 1 hora com o grupo, falo de arte, forma, cor, estética e política, eu consigo bater minha meta. Mas o que está acontecendo quando isso acontece?
né? Não há isso que você comenta se executa neste momento, uma ausência de conhecimento. O museu não sabe o que é uma escola, a escola não sabe o que é um museu, e os dois fingem se encontrar na visita. E aí os alunos não podem correr, os alunos não podem gritar, os alunos não podem tocar. É uma chatice visitar o espaço nesse sentido, né? Por exemplo, o Museu Afro está dentro do Parque do Ibirapuera. É muito mais interessante sair do museu e ir para o parque do que ficar no museu todo coagido a não fazer coisas que eu quero fazer o tempo inteiro. Comentávamos antes de chegar aqui, inclusive, que por conta da quarentena, esse movimento se intensifica muito, porque muitas turmas estão saindo depois de muito tempo sem passeios. E aí a palavra passeio vem como passeio mesmo, né? Que não é importante passear, é muito importante. Mas pela falta de contato, esses passeios nem se configuram como passeio, porque passeio é educativo, passeio é didático também, né? E aí um movimento que pode ajudar muito nisso, que é uma coisa que a gente tem tentado construir no Museu Afro, é o movimento inverso. Não só as escolas virem aos museus, mas os museus irem à escola também. Então, conhecer a sala de aula, conhecer os professores, sabe? Conhecer o bairro. Tem um trabalho social, de novo, que é relacionado com esse movimento, que é muito importante para a qualidade da visita. Então, nem lembro a pergunta. É importante. A resposta é sim. Sim. Massa. Eu achei interessante o começo da sua resposta, principalmente, porque eu tinha certeza que você ia para outro caminho. Qual? Eu tinha certeza que você ia falar que as coisas são independentes e sobrevivem sozinhas. E, de fato, elas sobrevivem, né? E eu acho que é muito interessante você dizer que, ok, elas sobrevivem sozinhas, mas é necessário que elas dialoguem, né? E eu tô trabalhando numa escola que eu tenho a oportunidade de vivenciar isso. É uma escola que está muito preocupada com que os estudantes vão, né, a estes lugares, que eles tenham essa oportunidade de vivenciar os museus, os espaços. E aí, quando você falava dessa questão do museu ir até a escola, é a primeira vez que eu vejo esse movimento na escola que eu estou agora. Nunca tinha visto isso. E eu acho incrível esse movimento, né? É muito legal que ele aconteça, ele faz muito sentido. E quanto mais a gente conseguir integrar os espaços educativos, melhor. A gente conversava isso na primeira temporada, quando a gente falou com a Júlia, e no episódio passado também, da questão não era no museu, no caso, mas era pensando na internet, né, na relação internet-professores, né, na relação dos educadores que trabalham nos grandes canais, né, divulgando conteúdos lá, e como que isso não substitui o professor na sala de aula. E no caso do museu também, de forma alguma, é uma questão de substituição, é uma questão de integração, né? Exato, exato. E também pensar que, de novo, por conta dessa estrutura truncada, os professores, e aí pensando no público professor também, né? Porque a gente está pensando integralmente no público educandos. Mas é entender também que essa visita pode ser e deve ser para o professor ao mesmo tempo. Porque nós temos programas que atendem só professores. Então, uma visita, uma conversa, uma formação inteira com um grupo de professores da escola X. Mas enquanto a visita com a turma acontece, deve acontecer com o professor também, né? E às vezes, frequentemente, na real, os professores chegam ao museu sem saber que a visita também é para eles. Então, rola uma transferência de responsabilidade. A turma é sua durante 1h30. Eu vou tomar um café. Exato. E aí, é real, vai tomar um café. Sim, sim. E assim, em algum grau eu falo, vai tomar um café. Porque é isso, quando que você pode tomar um café? Né? Mas, ao mesmo tempo, é importante tomar o café, então vamos incluir o café no roteiro. Vamos tomar o café junto em algum momento, junto com os alunos. Para que essa figura do professor ela fique menos estranha no evento, né? Porque é isso, né? Os educadores, arte-educadores, gozam de um privilégio que é preferidinhos da turma. A gente encontra eles num dia aleatório, fala, oi, gente, tudo bom? Vamos ver coisa legal hoje, não sei o quê, nananana. Eles adoram a gente. Ai, que ótimo, não sei o quê. Ai, professora chata. Tipo, ai, não pode correr e ela vai brigar. Muitos alunos olham pra mim e falam, ai, ela é assim mesmo. Sabe? Ela é assim mesmo. E aí fica nesse dúbio de o educador ou educadora não ser uma concorrência com o professor, né? Da gente não figurar o que é bom
E aí acabou a visita, eles vão voltar pro castigo que é. Daí a importância de, não, nós estamos ainda falando sobre o que sua professora fala na sala de aula, tá bom? É um pouco esse movimento. É porque perde essa extensão, né? Como você falou, né? Vira um passeio, né? Então, até os próprios alunos e os professores, né? Eles perdem essa extensão do assunto, né? A gente tá falando do que a sua professora falou em sala de aula, né? Acho que não tem muito... parece que apaga, parece que é outra coisa, né? Enfim, mas a gente tava falando disso, né? A gente tá falando de que pelo menos, né? Dados os males e os bens, pelo menos estão ocupando esses espaços ainda, né? Então, acontece muito ainda das excursões estarem lá, dos museus estarem abertos, e é muito importante. Eu, sendo muito sincero, visitei muito poucos museus na minha vida. Me arrependo, né? Visitei Ipiranga, né? O Afro, vê se pode. Louvre. O Louvre. A gente tava conversando, Tatá, que não é que a gente não gosta de museu. É que a gente não gosta de museu do Brasil. Porque na França a primeira coisa que faz é ir no Louvre, entendeu? É isso que acontece, né? E aí eu fico vendo, né? Porque, por exemplo, Museu Afro. Eu nunca ter ido no Museu Afro é uma coisa que, assim, eu deveria estar apanhando agora. A verdade é essa, né? Então... Imagina, para. Não, não é possível. Mas é que tem Tenho uma 30 outra... anos de idade, pô. Não é possível, pô. Mas tem uma outra vertente que é muito menos da relação com a escola, eu diria, e mais do lugar do museu, que é, não, nós não temos que frequentar museus. No sentido de, eles não vão responder coisas, sabe? Porque conheço tantas turmas que visitam museus há tantos anos e são tão racistas ao mesmo tempo e visitam o Museu Afro. Muito mais nesse lugar, porque o museu, ele é fácil entrar num discurso de verdade absoluta. Então eu entrei ali, uau, olha essa verdade aqui. Muito nesse lugar de, nossa, a gente viu lá, então é isso. Não, gente, o museu está produzindo discurso assim como a escola está produzindo discurso. Então, se a gente vai fazer uma visita para falar mal do museu, vamos fazer uma visita para falar mal do museu. Eu falo muito mal das instituições enquanto eu tô... E é isso, não é mal da existência. É tipo, ainda é um filtro. Como que a gente pode ainda ter lugares, museus, instituições culturais que se entendem como a maneira que se deve acontecer alguma coisa, né? Como que os museus ainda são a verdade do que a arte, por exemplo. Ai, picho não. Pintura sim. O museu contribui para isso. O museu contribui para o picho ainda ser um crime. Sim. Né? Totalmente. Então, por que eu comecei a falar disso? Para dizer que é muito bom visitar o Museu Afro. Eu indico que você vá. Só que durma bem. Tipo, dá para passar sem também. Eu me identifico muito quando você diz, né, que o museu é a verdade, assim. Eu acho que as instituições têm esse poder, né? De forma geral, se está institucionalizado é porque tem algum valor diferente do resto do mundo, né? E acho que eu sou preciosista nesse sentido também acho que sim, é importante que exista esse lugar porque quem está fazendo o museu, teoricamente, estudou, se preparou para isso. Então, tem que sim ser mais valorizado do que a notícia que chega no meu WhatsApp, por favor. Mas, acho que lembra da crítica, né? Sim. Quando você fala mal dos espaços, não é que você fala mal, você está trazendo críticas que são contribuições. Sim, né? Sim. E é muito, muito bonito lembrar disso. Muito bonito lembrar que são discursos, muito bonito lembrar que são produzidos por pessoas, muito bonito lembrar que tem interesses, muito bonito questionar tudo isso, né? Eu acho que faz muito parte de uma educação crítica que a gente diz que valoriza tanto, trazer essas problematizações, né? Sim. É isso. E é bom lembrar, né, Willa, que o museu não é um lugar que só fala bem das coisas, né? Fala mal também, né? Por exemplo, o Museu do Holocausto não fala bem do Holocausto, né? Justamente essa parte, assim, de crítica. Então, é um espaço que critica e esse é o ponto, né? Porque se a gente encara como verdade, nada impede de uma vertente que a gente não concorda, que a gente não concorda, que vá lá, faça um museu e torne aquilo uma verdade deles também, entende? Uhum. Então, é uma guerra, né, de narrativas, como costumam dizer por aí, né? Sim, eu acho
que o Espaço Museu ele é um ótimo laboratório para exercitar proatividade, sabe? Porque, ao contrário da escola, é perigoso. Nesse lugar, eu acho que a diferença de museu e escola é muito explícita. É perigoso, na minha percepção, que a crítica à instituição escolar esteja no cerne do funcionamento dela, né? Já que a gente está, enfim, é perigoso porque a gente está passando por vários desmontes há muito tempo, e se a gente se põe a criticar, é bem possível que a gente... Como essa crítica é feita, né? Estamos vivendo isso, inclusive, né? Ainda, né? Não é um cenário hipotético, né? A gente está vivendo esse ataque ao questionamento da validade da escola. Sim, né? sim. E no museu, ao contrário, isso é muito mais possível de acontecer. Então, é muito comum, no começo das visitas, convidar as equipes, as turmas que chegam, a propor uma outra curadoria quando a gente termina. Onde você colocaria essa peça? É esse exercício também de... Alguém escolheu isso ficar aqui. Então, pode ser que não estivesse aqui. Onde estaria se não estivesse aqui? Muito nesse movimento de... É público e eu participo disso também. Né? Eu Então, tenho se só quiser. uma colocação que foi, inclusive, mandada no Instagram. Que mandaram pra gente, a gente abriu caixinha, né, de perguntas e tal. E aí pediram pra gente perguntar da questão dos investimentos, né? Porque a gente passou por um período de muitos cortes no investimento de educação em geral. Então, não sei se você tem algo para falar sobre isso. Se não tiver, também tá tudo bem. Mas se vocês, lá no Museu Afro, se vocês estão sentindo alguma questão de investimento, como é que isso anda, como é que tá essa... Eu acho que, para responder isso, a gente tem que entender que o Museu Afro ele é o único museu no Brasil com a estrutura que tem falando do que fala. Então, ele vai ser sucateado, mas ele não vai ser cortado. Sinto um pouco esse movimento. Então, sim, assim como muitas instituições públicas, o Museu Afro recebeu um corte absurdo no governo Bolsonaro, mas também no governo e na Prefeitura de São Paulo, né? Porque ele é um aparelho administrado pelo Estado, né? Nossa Senhora. Aham. Mas é isso. Em 2023, é importante para o governo... É isso eu vou falar, gente. É importante para o governo do Estado ter um Museu Afro. Não é mais bonito não falar sobre isso. É importante que os aparelhos culturais toquem em assuntos que são importantes. Não à toa, o Museu da Diversidade Sexual também é um aparelho do Estado. Então, são braços, diria, institucionais, culturais, que dão conta de demandas de um lugar muito parecido, sei lá, como o Boninho escolhe quem é negro que vai entrar no BBB. Sabe? Nesse lugar de, tá bom, nós temos que ter um Museu Afro, então a gente vai manter ele. E isso acaba gerando, eu diria, o mínimo vocês vão ter. Luz, água, banheiro, né? Mas a série de desmonte, ela é bastante intensa. Por exemplo, para todos esses trabalhos que eu tenho comentado aqui, do museu e a escola, da escola fazer um contato com o museu antes da visita, da formação com professores, isso pressupõe grana. Todas as granas que a gente movimenta para esses programas, a gente tem que captar. A gente tem que correr atrás de captação, porque não é um dinheiro pensado para isso, né? Então, o museu não só sobrevive com o dinheiro que o Estado dá para ele. Nem, tô falando não só do educativo, várias outras áreas escrevem, inclusive PROACs, VAIs, Rouanês, leis de incentivo culturais para conseguir tocar o museu para além de abrir ele, né? Legal não é, né? Mas legal a sua resposta. Nossa, que surpresa o governo de São Paulo sucateando, né? Eu não tava... Como eu falei pra você, Willa, o filtro quem faz é você. Tô te achando muito comedido, tá? É que tem Mas fica à vontade. Não, tá, fica à vontade. É que eu entendo, né? Tem que pagar conta. A gente cartão de crédito, essas coisas. A gente entende. E a pergunta que eu tinha que fazer, que eu queria fazer, né, é justamente isso. Saindo um pouco... né, dessa parte do museu, que acho que a gente pegou bastante, a gente deve voltar nas perguntas rápidas, enfim. Mas você, né, a gente conversou um pouco disso, né, que a gente nasce duas vezes, né, no meu caso e no seu. Que a gente nasce,
E a gente nasce de novo quando a gente descobre que a gente é preto. Porque a gente não descobre que a gente é preto quando a gente nasce, né? É difícil, assim, né? A gente se vê como um corpo, né? E, assim, ser preto não era legal, né? Na nossa infância, na infância dos nossos avós, pais e etc. Então, a gente passa por uma série de embranquecimento, né? Minha avó mesmo falava, e, obviamente, olhando para você na câmera, minha avó não era racista, né? Mas ela, na infância dela, ela sabia que ser preto não era bom. Então, ela falava, né? Você não é preto, você é moreninho, né? Mulatinho, que era a expressão que eu usava mais e tal. Então, quando a gente se descobre preto de novo, que ser preto é legal, pô, ser preto é bom, viu, gente? Da hora, tá? E quando a gente tem essa... Quando a gente cria essa identidade, quando a gente começa a ocupar espaço de luta e tudo mais, e trabalhar com isso e etc., né, a gente não vira, né? Sempre foi, mas a gente se divulga como um corpo preto em movimento, né? Então, você é um dos corpos pretos mais em movimento que eu vejo, né? Uau. Pega esse elogio, porque é de coração, né? E eu vejo, né? Se me corrija se estiver errado, que no Museu Afro você se sente um pouco em casa, né? Quer queira, quer não, porque é tudo nosso lá. É o nosso passado, o nosso presente e que forma o nosso futuro, né? Então, o que eu queria perguntar, né, depois disso tudo, né, é justamente como você se vê com como esse corpo preto em movimento, como você se identifica com essas pautas, como você lida com essas pautas, porque, sendo sincero, e com você eu posso ser, né, sempre, por a gente passar pelas mesmas coisas, tem hora que é foda, mano, tem hora que cansa falar a mesma coisa 10 mil vezes, tem hora que é difícil, mas a gente não pode parar, né? Não, enquanto tiver gente das nossas morrendo, a gente não pode falar que tá cansado de explicar a mesma coisa, né, mano? Então, é isso. Desculpa dar uma pesada no clima, mas eu queria saber como você se sente sendo, e eu falo mesmo, para mim, como arte educador, como educador, trabalhei com você, uma referência preta, e uma referência no geral mesmo, entende? É isso. Já tava pesado, Catra. Já tava bem pesado. Desculpa. Peço perdão. Não, antes de você falar de tá pesado, a gente tava falando de corte. Uhum. Que bonita quando você... Bonita fala que você fala... Fala que você fala. Bonito quando você toma a imagem da casa pra falar do Museu Afro. Eu não tinha pensado nisso, nesse sentido ainda, porque faz muito sentido pra mim pensar no Museu Afro como uma casa, mas também nessa casa que você chega e que você não reconhece tudo. Você sabe que é sobre você, mas você não sabe de tudo, porque você negligenciou aquilo durante muito tempo da sua vida. E é isso. Você negligenciou não é só por não querer. Mas eu, por exemplo, reneguei a cultura candomblessista e umbandista a minha infância e adolescência inteira. Porque frequentei a igreja evangélica. Falo quando eu percebo que o grupo tá um pouco chantageando com essa ideia do... que é isso, todo mundo chega no museu assim, tipo, eu adoro a cultura brasileira, eu sei que a África é muito importante, eu amo todo mundo, a gente é muito plural. E aí chega nos orixás e o povo fica tipo, pera, aí não é tão brasileiro assim, né? Brasileiro é Jesus, brasileiro é Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre uso um exemplo que eu tenho muito forte na cabeça que eu tinha esquecido. E que eu lembrei só depois de trabalhar no Museu Afro, que eu cuspia em calçadas de terreiros na minha infância. Como símbolo de ataque mesmo. Eu tinha uma consciência imatura de que aqueles lugares me faziam mal. Sem eu nunca ter entrado e sem eu nunca ter falado com ninguém de terreiro. E... eu vejo esse tipo de comportamento não exatamente assim, mas muito frequente ainda em alunos que chegam lá, né? Então, quando eu chego... E aí eu olho para elas um pouco com essa compaixão, eu diria, porque eu cheguei no Museu Afro um pouco assim. Eu entro, eu vejo orixás e eu falo, uau! Uau! E quanto mais eu vejo... E o Museu Afro é muito cheio, né? Ele é muito lotado, então eu não conheço tudo dele. Às vezes eu tô andando no corredor e falo, gente, tem uma obra aqui que eu não tinha visto ainda.
Então você vai descobrindo aos poucos, né? Então essa imagem da casa, ela é muito boa, mas é dessa casa que é um pouco estranha também, né? E eu acho não, com certeza o Museu Afro me ajuda a resgatar isso que eu perdi durante tanto tempo enquanto olhava para uma cultura europeia, que é pensar em religiões como tecnologias de sobrevivência, por exemplo. Pensar em ferro como Ogum. Pensar em maneiras de estar e de sobreviver no Brasil, apesar do Brasil cheio de ferramentas que são demonizadas, mas que garantem a sobrevivência de uma cultura oral, por exemplo, riquíssima, né? Que é uma das coisas que eu fico pensando mais hoje, né? Eu termino a visita, eu chego em casa e falo, gente, como que os orixás sobreviveram? Como que eu sei quem é Iemanjá hoje? Tipo, isso é um milagre. Não era para eu saber quem era Iemanjá. E não por mim, só. Por tudo. Quantas vezes os orixás foram alvo de esquecimento mesmo, né? Foi um plano federal excluir a memória iorubá de orixás, para a gente falar dessa cultura específica do continente africano, né? Sim. Então, a gente tem informações sobre Nanã, Obaluaê, Oxum, Ogum. Hoje é um milagre, porque só foi através da palavra. Não tem documento, não tem uma Bíblia, um livro que assegurava a existência dessas figuras, né? E aí eu fico um pouco nesse êxtase de... Ai, tanta coisa para aprender, mas ao mesmo tempo, tipo, pô, eu podia saber disso já, né? Fica um pouco essa... E aí, nesse misto de cansaço ou não que você comenta, tem um subterfúgio do Museu Afro que é maravilhoso, que é: eu não falo de racismo sem ser trabalhando mais. Sabe? Tipo, sempre que alguém fala, não sei o que, ele já... Eu trabalho das 9 às 5h30 lá no Museu Afro. Cola lá que a gente vai conversar lá. Muito nesse movimento de... Ai, gente, lê, né? Estuda. É isso. Eu, antes de trabalhar no Museu Afro, eu tentava presentificar esses assuntos por outros meios, né? Minha primeira atividade, por exemplo, no Lazar Segal foi... Acho que eu lembro o título. A representação da cor e o confinamento de sua identidade. Porque o Lazar Segal pintava muitas pessoas negras. E aí no Museu Afro eu falava, comunidade LGBT negra. Então, pensando na minha trajetória profissional, sempre teve um movimento de, independente do assunto, eu vou meter história negra aqui. E aí agora, com a sua pergunta, fica muito mais explícito para mim que era menos para as pessoas e mais para mim. Sim. Eu precisava conhecer uma história que eu não conhecia, né? E aí no Museu Afro é casa porque eu não preciso trazer esse assunto. Sim. As pessoas vão lá para falar disso, né? Então, ao mesmo tempo que eu consigo maturar minha fala, porque é isso, é um exercício de se adaptar com linguagem, se adaptar com coisas. A palavra ela é muito experimental, né? Então, eu tenho 28 anos, eu passei, sei lá, mais da metade da minha vida não falando a palavra orixá. Sim. E aí, quando eu começo a falar ela, eu preciso ir criando significados para ela também, porque não existe um significado, né, para isso. É um significado vazio. Então eu vou preenchendo isso também junto com... É uma coisa que eu gosto muito de falar para as turmas, que elas me ajudam também a estudar o acervo a partir do momento que elas conversam comigo sobre ele. Porque é isso, não negligenciei durante muito tempo várias coisas ali. E aí eu sei que em algum grau, em muitos graus, tem a ver com racismo estrutural, mas também em algum grau foi opção. Eu optei ser evangélico durante um tempo, né? E aí vai para um outro lado que nem cabe aqui. Cabe, mas é isso, o tempo expandido, que é o quão complexa é a estrutura colonial brasileira a ponto de se tornar nossa opção a nossa morte. Nossa Senhora. Tipo, eu escolho morrer. Nossa Senhora. Eu acho importante a sua fala de que é uma opção. Porque muitas vezes a gente foge desta fala porque, de fato, é uma opção que a gente não opta
conscientemente, né? É uma opção que a gente é empurrado para ter. É uma opção que não é exatamente um lugar da escolha. Mas eu acho importante a gente lembrar que existe um pouco de opção, porque existe gerência, onde a gente não tem poder de escolha, a gente não tem poder de ação. E aí, longe de qualquer intenção de dizer que é culpa, não estamos falando de culpa. Não é sobre é culpa sua, é você que quis, não são esses os termos. É a opção no sentido da potência, eu reconheço isso hoje e eu posso fazer diferente. Antes você não reconhecia, então antes você não podia fazer diferente. Sim. Né? A sua trajetória de ter negado parte da sua identidade para encaixar em outra, ela não foi uma opção naquele momento, mas a partir do momento que você se dá conta disso, aí você tem o poder de gerência, né? E de fazer outras escolhas. E eu acho isso pesado no sentido de que triste que a gente vive nesta sociedade que faz isso com todo mundo, mas que faz isso particularmente com alguns grupos, faz isso particularmente com pessoas negras, faz isso particularmente com pessoas da comunidade LGBTQI, esqueci, AP+. Eu falo ainda, LGBT. Eu ainda não aprendi. LGBT, GLS às vezes eu falo. Mas eu acho que isso que você tá falando, eu tenho escutado muito pessoal falando, porque tem que falar a terminologia correta. Tem que nada, gente. A gente aprende as palavras porque a gente quer entender melhor sobre aquilo. As palavras servem como entendimento, elas não servem como caixinhas onde a gente se aprisiona. Né? A gente fala porque a gente conhece. Como você falou, a palavra orixá ganha um significado diferente para você porque você se apropria dela. E a linguagem tem esse poder. A linguagem tem esse poder de que o que a gente fala é o que a gente se apropria do conhecimento. Então, por favor, não existe ditadura do politicamente correto. Por favor, não existe ditadura do tem o que falar os termos certos. Eu duvido que todo mundo que fala LGBTQIAP+, saiba o que é LGBTQIA todo mundo, né? Eu sei até o T, por exemplo. Mas é isso, bom, importante sua fala, né, mano, assim, nesse sincretismo, né, que a gente tava conversando tanto antes de chegar aqui, porque vocês estão vendo, gente, um podcast que teve mais uns 3 antes, a gente conversando na padaria, comendo um lanche, que a gente conversou sobre muitas coisas. Eu até falei, não me conta tudo não, que você tem que me contar coisa lá no podcast, entendeu? Mas é isso, né, esse apagamento, né, como você falou, esse projeto, que é um projeto, né, não só apagamento religioso, como cultural, como todos os outros, né? Então, e esse não só apagamento, como o embranquecimento, né? Como eu até dei o exemplo da minha avó, que obviamente, né, não era racista, mas estava nessa ideia, né, nessa sociedade aí. Então, para terminar essa primeira parte, meu querido, né, justamente perguntar se uma pergunta que é difícil de responder, né, mas que acho que é bom saber, né? Queria entender se você pretende ficar nesse caminho por mais um tempo, ficar na arte educação preta ou na arte educação no geral, se você pretende voltar para a sala de aula. Não sei se você saiu também, acho que você só tá no museu agora, né? Só não, né? Que é muita coisa, mas você entendeu. Quais caminhos você pretende tomar profissionalmente no professorado e no educadorado a partir de agora, assim? Ou se você pretende ficar por um tempo no afro, como que tá? Olha, vou retomar a NOC porque realmente a NOC mudou minha vida. No sentido, de muitos sentidos, mas vou evidenciar o profissional aqui, que eu saí da sala de aula como professor, mas o primeiro projeto que eu proponho quando eu entro no Museu Afro é uma parceria com a instituição escolar. Então, eu não tô dando aula agora em sala, mas eu tenho semana que eu tô mais em escolas do que no próprio museu. Sim, que massa. Então tá rolando muito esse movimento de sair mesmo. De sair do espaço museal, estar na sala de aula. E é isso. Por exemplo, nós tivemos uma experiência no passado de dar visitas. É isso, eu acho que visita não é uma palavra boa, mas institucionalizou-se, ela é a palavra. Mas o que é a visita? A visita é o momento em que o educador encontra a turma e conversa sobre o que quer conversar.
Em outros ambientes, a gente chama isso de aula, né? E aí a gente fez uma aula, uma visita nas salas. E aí foi muito louco voltar para a sala no lugar de educador, mas um pouco não professor, Com né? a cara dos educadores que eles gostam, Exato. né? Sem o peso Exato. Que tipo, eles trouxeram objetos, eles vieram de longe, não sei o quê. Tem toda uma magia com isso. Eu pretendo, Catra, continuar... Eu gostaria muito de ter uma carreira de pesquisa continuada. Eu gosto muito de pesquisa. Só que a vida acadêmica é muito difícil. É muito difícil. Agora estou no mestrado. Nossa, nem me fale. E aí eu acho que é difícil em várias instâncias. Na instância relacionar com outras coisas, na instância academia, sabe? Estar na academia também é um exercício, é uma energia que demanda coisas, né? Porque a academia, como museu, é uma instituição em uma burocracia que eu desconhecia totalmente. O que me ajudou na faculdade da Unifesp foi ter lido a Bíblia 7 fucking vezes. Porque a Bíblia é um texto acadêmico. Então... esse ambiente da academia também, agora eu estou tentando encontrar um lugar confortável entre o que eu quero fazer, porque eu gosto de continuar pesquisando, mas não sofrer tanto com a universidade. Eu acho que eu sofri muito na graduação, eu poderia ter sofrido menos. Poderia ter ignorado mais algumas coisas, etc. Então, a única coisa que eu acho que eu tenho certeza é que eu quero continuar pesquisando. Eu gosto muito de estar no Museu Afro, e se esse trampo com a escola... Se eu conseguir, Catra, se eu conseguir ser professor e educador... Plim! Excelente. Aí eu acho que eu vou ficar um bom tempo fazendo isso. É isso. Porque eu vou estar... Eu vou fazer o convite e eu vou aceitar, entendeu? É isso. Eu vou propor coisa e falar, eu vou mandar um e-mail pra falar: o que você tá trabalhando com a turma? Tudo bem, tudo eu tô bem? trabalhando isso. É isso. A ideia é essa. Eu acho que esse cenário, ser professor e ser educador, é lindo, mas quero reforçar isso que você disse do ser pesquisador, né? Porque é muito, muito bom te ouvir. Eu sei que isso deveria estar nos agradecimentos e eu tô antecipando, mas é muito bom te ouvir e te ouvir com tanta propriedade, te ouvir falar com tanto conhecimento, com tanta qualificação real, né? E isso a gente só tem porque a gente pesquisa. Isso a gente só tem porque a gente se debruça sobre temáticas que pra gente são importantes. E é muito nítido na sua fala o quanto que você se debruçou para ter o conhecimento que você tem, para trazer a informação que você traz. Porque a gente nem tá falando de nenhuma coisa técnica, mas você traz usando porque eles te pertencem, né? Eu falo isso muito em sala de aula para os meus estudantes. O conhecimento que você adquire é seu. O conhecimento que você produz é seu. O conhecimento que você cria é seu. Sim. Não tem um para que isso serve. Serve porque te constitui, né? E então, a academia é difícil. A universidade é difícil. Mas ela fica menos ruim quando a gente tem gente trabalhando para que ela seja menos ruim. Então, desejo muito que a pesquisa também esteja nessa tríade aí. Que aí você vai ser a universidade, né? Nossa. Professor, extensão isso. e pesquisa. Pai, você vai Filho e ser Espírito a Santo. universidade, a trindade. Santíssima Trindade, é isso, cara. Pô, que massa, cara. Eu queria... Um dia, na terceira temporada, a gente tem que fazer episódio de 7 horas. Tá bom. Porque Passa rápido, a gente vai né? ouvir, mas mas não tem problema. Porque é assim, cara. é bom demais, né? Nossa, é muito bom. Eu tava falando isso pra você, né? A gente escolheu convidar pessoas diferentes, né? Do ponto de vista educacional, para conversar, para fazer perguntas. Falei eu faço pergunta burra mesmo, porque Victor, não você existe. É a professora, não existe pergunta burra. Verdade. Não existe. Mas tem algumas que são, mas não existe. E aí, Algumas parecem ser, algumas mas não parecem, existe. né, entendeu? Mas
porque a gente aprende muita coisa, né? E, nossa, foi uma surra de conhecimento, assim. Eu fiquei assim... E o Willa fala, e ele fala como se estivesse falando uma receita de boa, a assim, gente fala. tranquilo. Não, é verdade, né? E massa, cara, foi um papo muito bom. Ainda não acabou, tem as perguntas rápidas. Vou pedir... Olha ele espiando. Olha lá, não espie. Vou pedir uma licença para falar um pouquinho do nosso financiamento que acabou nessa... A gente tá gravando no dia que acabou o financiamento, gente. Dia 15 de abril a gente tá gravando, apesar do episódio só ir ao ar mais para frente aí. Queria agradecer muito as pessoas que ajudaram a gente. A gente só tá aqui nesse estúdio com essa edição e esse som. Inclusive, muita gratidão a Gravacim, ao Thiago que tá trabalhando ali também. Obrigada. Muito obrigado. E a gente só tá aqui graças a vocês, né? Porque foi uma coisa que eu e a Thaís a gente conversou. A gente não tinha o recurso necessário para desprender e vocês ajudaram, acreditaram no projeto e tudo mais, né? Hoje eu escolhi 4 nomes para agradecer especialmente, temos outros em outros episódios. Como a gente falou bastante de afroeducação, né, do corpo preto em movimento, eu escolhi 4 pessoas pretas que ajudaram a gente, tá bom? Então, queria agradecer muito o Iron Gomes, que é meu amigo, né? E a sua esposa, Marília Gabriela, que é minha amiga também, que eu fui padrinho de casamento. Muita gratidão pela doação, pela ajuda de vocês. Queria agradecer, essa ficou em casa, né? A minha irmã, Melissa Polilo, também, por ter ajudado a gente, tá bom? E queria agradecer, esse eu queria agradecer um pouco menos, porque é o Caio Luiz, professor de física da NOC, tá? Não! Né? O Willa gosta dele, entendeu? O Willa gosta, eu não gosto tanto. Brincadeira. Aqui eu não posso fazer essas piadas que a Thaís briga comigo Não, depois. aqui você não pode fazer essas piadas porque não tem contexto. Não tem As pessoas contexto. não vão saber do que você tá verdade. falando. Gente, o Caio, ele é meu amigo, tá bom? É por isso que eu não gosto E dele. é um amor. É mais ou menos. Então, gratidão, como eu chamo ele carinhosamente de gordão, gratidão por tudão, né? Não só pela doação, mas por tudão, que você sabe, eu não vou falar muita coisa. Deixa eu pegar a palavra só um Claro, minuto sim. para dizer que esses nomes, eles fazem parte de um dos níveis de recompensa, né? Um dos níveis entrava um agradecimento em episódio, mas a gente estende o agradecimento também a todo mundo que contribuiu Não tenha de dúvida. qualquer forma. Aproveitando hoje, que é o último dia da campanha, muito obrigada, gente. Quando vocês assistirem esse episódio, ela já vai ter terminado há algum tempo, mas a gente tá aqui muito, muito grato mesmo. De verdade, né? E aproveitando também, como vocês puderam ver, né? Daqui eu vou postar, a gente vai postar no Instagram também, tá? Mas estamos trajados, né? A gente tá com uma camiseta também que foi presente, né? Que foi do nosso amigo do Henrique. Henrique. Do Enfield, eu chamei de Enfield, então eu não sabia que era ele. Que é da Red Compass, certo? Que tá aqui na nossa manga, mas a gente vai postar foto no Instagram. Acompanhe o nosso Instagram, gente. Inclusive, tem que ver no Instagram, gente, porque as costas da camiseta... É maravilhosa, não vai dar pra mostrar agora, mas a gente vai mostrar no Instagram. Muito obrigado, Henrique, também, por tudão. Ele me deu um chocolate que a Thaís não me entregou. Eu vou entregar. Deixando evidente que a Thaís me roubou um chocolate. Não roubei. Tá ok? Então, obrigado por tudão também. Foi uma das primeiras pessoas a ajudar a gente, a seguir o Instagram, a divulgar. Tamo junto. E eu vou deixar aqui também o Instagram da Heart Compass, tá bom? E é isso. Vamos lá, bonito, para as perguntas rápidas? Vamos. É isso. Então Vamos vamos ver para a aí. última parte. Lembrando que as perguntas são rápidas, mas as respostas nem tanto, tá bom? Então Ai, adorei o nome do quadro. já. fica à vontade. Eu vou te perguntar, a pergunta é bem curtinha, mas você fica à vontade para desenvolver, tá bom, meu querido? Acho que a primeira eu já sei a resposta, mas a gente pergunta porque o óbvio precisa ser dito, né, meu querido? Sala de aula ou museu? Ah, não acredito. Juro por Deus, é a primeira. Que Tá aqui. sacanagem. Desculpa. Uau. Em sala de aula fazendo uma visita. Entendi. Ele já me roubou na primeira pergunta. Você entende isso? Excelente. Essa também é difícil. Uma exposição, uma obra ou um espaço educacional? Ou. Tá. Não é E, não. Não vem Uma roubar de novo, não. exposição, ou uma obra, ou um espaço educacional.
Uau, eu Não vou... precisa ser da vida, tá? Pode ser Pode do ser momento. do momento É, de também. agora, né? Você que sabe. É que eu vario bastante. Daqui a um ano vai ser Exato, outra tá coisa. tudo certo. É... Gente, É muito difícil, é né? difícil escolher as coisas assim. Mas eu vou escolher Afroatlânticas. Histórias Afroatlânticas. Foi uma exposição que rolou no MASP, inclusive. Em parceria. Foi no MASP e no Tomiotaki. Foi uma exposição que me despertou muito para pensar a arte. Que é isso, né? A gente associa tanto o museu, a arte a uma coisa europeia, que entender museu, arte e negritude não parece caber na mesma palavra. E entrar numa exposição e só ver produções de pessoas pretas e com pessoas pretas representadas foi bem impactante, assim. Eu lembro que eu passei muito tempo só enfim, localizando no espaço. Então, histórias afroatlânticas. Justo. Depois manda pra gente onde a gente pode encontrar alguma coisinha dela pra gente divulgar também. Boa. Tá bom? Tá. Terceira pergunta, que são duas em uma. Aí você Tá. separa, fica à vontade. Um objetivo na carreira e um objetivo na vida pessoal. Um objetivo na minha carreira... Eu quero muito ampliar a minha atuação profissional para a América Latina. Nossa, mas... Tenho muito interesse em pensar a história africana nos países hispanohablantes. Esse é um objetivo profissional. Um objetivo pessoal, eu quero ter uma casa, gente. Quero ter uma casa. É isso que eu quero. É isso. Deveria ser um direito, mas Nossa, é um não. objetivo. Mas tá tudo certo. Eu tinha que ganhar antes de querer, né? Pelo amor de Deus. Excelente, mano. Mais uma pergunta que é duas em uma. Mas eu não fiz essa não, foi a Thaís que fez, roubou também. Mas tudo bem. Uma referência profissional e uma referência artística. Uma referência profissional... Bom, eu vou usar muito uma experiência atual, né? Vou focar no agora. Eu brinco que eu estudo história colonial para não lidar com agora, tá? Pois é. Eu vou citar Cimeia Mello, que é a minha atual coordenadora de trabalho. Ela tem sido uma pessoa... Eu não achei que dava para ser coordenadora do jeito que ela é, assim, de considerar Massa. a equipe, de pensar a estrutura, de ter um diálogo constante. Canta enquanto trabalha. Então, ela tem sido uma referência profissional bastante forte agora. Referência artística... Artística eu vou citar... Precisa ser artista? Ou trabalha com arte? Trabalha com arte. Luciara Ribeiro, que é uma curadora. É uma curadora que se forma na Universidade também Federal de São Paulo em História da Arte. Ela tem outras graduações, se eu não me engano, ou técnicos. Mas a Lu agora está trabalhando como professora, Que massa. curadora e pesquisadora. Então ela tem um pouco esse movimento que me interessa de Educadora, linkar, professora, exato. linkar museu e escola. Que legal. Então Que a legal. Lucy tá... É muito bom quando a gente tem referências Nossa. dentro daquilo que a gente almeja, né? Muito Sim. bom. Muito inspirador. Sim. Ah, muito massa. E a última, bonitão. Eu vou estender para duas, porque eu quero te ouvir mesmo, tá? Duas indicações culturais que todo mundo deveria conhecer. Música, filme, livro, série, o que você quiser. A Thaís colocou uma, eu tô te ajudando com duas, tá bom? Eu sou muito... Qual o nome disso? De pessoa... Quando a gente faz uma coisa sem parar. Tem um nome pra isso. Não faço ideia. Compulsivo. Ah, tá, ok. Eu sou muito compulsiva com música. Então, quando eu começo a ouvir um álbum, eu não paro mais. Essa pergunta veio no momento que eu não consigo parar de ouvir um álbum. Então, eu vou ter que ótimo, citar é ele, ele. que se chama Motomami, de Rosalía, que é uma cantora espanhola, inclusive. E é isso, ela não fala de nada que a gente falou aqui hoje, tá? Mas é só é porque eu tô indicação, ouvindo indicação. compulsivamente É ela. ótimo, porque a gente é mais do que o que a gente faz. A gente é Exato. mais do que a gente consegue falar. Ouçam Rosalía. Hoje, inclusive, eu vou pra uma festa de aniversário que é um karaokê, eu vou cantar o quê? Rosalía. Excelente. Você pediu duas indicações? Duas, Tá, agora eu vou pra uma coisa mais eu estudo. Desculpa, é uma...
Uma música, indicação livro, de filme, arte o que você quiser. que as pessoas deveriam conhecer. Eu... Eu vou indicar o Museu Lázaro Segal. O Museu Lázaro Segal fica na Vila Mariana, é um museu casa. Normalmente, museu casas são mais nhenhenhen, são mais aconchegantes, sabe? Tem cara de casa mesmo, então é um ótimo lugar para estudar. E o pessoal do museu é super receptivo, etc. É um bom lugar para fazer coisas só... Para fazer mais coisas do que só ir olhar um quadro na parede. Sim. Dá para beber um café, dá para ler um livro, dá para visitar a biblioteca, dá para ficar fazendo nada no jardim maravilhoso deles. E é de graça a entrada. Principalmente porque é de graça a entrada. Legal. Excelente. Vou pedir para você mandar o nome das indicações também, por Tá. favor, depois, para a gente escrever certinho lá nas publicações e tudo mais, tá bom? Tá bom. É isso, meu querido. Que graça. Então, queria, né, partindo para o final, fazer o meu agradecimento a você por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado, né? Em nenhum momento você falou, eu vou pensar. Não, vamos, é agora, eu tô honrado, né? Então, é muito importante, e não só importante, é muito bom te ouvir, né? Porque importante é sempre, bom nem sempre é, né? Então, é muito bom te ouvir, é muito gostoso. Como eu falei, a Thaís falou, você fala com uma propriedade incrível. Você fala de arte como se fosse falando, eu vou pegar essa água, colocar aqui. Isso é incrível. Eu espero de coração que as pessoas recebam esse episódio e vão receber, abrindo né, os mares aí sobre os museus e a arte e a educação, que era um tema que, conforme a gente conversou, eu era completamente ignorante, né? E então, muito massa, assim, muito obrigado por esse dia de hoje, de verdade. E queria dizer, né, para você falar o que você quiser, dar o seu tchauzinho. Se você quiser divulgar alguma rede social, fica à vontade. Se não quiser, também fica à vontade. Falar alguma coisa que você queira falar. Agora é a sua hora de falar aí com o nosso público e dar o seu tchau. Fica à vontade, meu querido. Uau. Obrigada mais uma vez. Eu vou começar agradecendo pelo convite, agradecendo pela generosidade, pela conversa, porque é isso, né? Aceitar o convite é uma coisa, ser boa a conversa é outra coisa, né? Dava pra aceitar e não ser legal. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho também, um trabalho incrível. Obrigado. E já acompanhava. Se a gente acompanhava quando a gente gravava no Zoom. Agora ficou doce. Agora, meu amor. Agora que a ficou gente doce. ouve o soluço. Com certeza eu vou acompanhar. Então, tô muito, muito, muito feliz mesmo desse trampo ter continuado e de estar nesse movimento de angariar recursos e conseguir. É isso, né, gente? Qualidade mesmo para conseguir comunicar de uma maneira. E é diferente, né? Traz um outro movimento para conversa também. Então, obrigada, parabéns, e a gente vai continuar se vendo, se encontrando. Devo ir na NOC, eu quero. Me fala um dia de festa da NOC. Com certeza, tem festa junina, e a gente vai chegar lá. Tá bom? Não me esqueça disso. É um beijo isso. para todo mundo da NOC que tá vendo, ouvindo isso aqui. Amo vocês. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, meu querido. Tatá, muito obrigado por mais um episódio, mulher. Tamo aí, né? Estamos no comecinho da segunda temporada, mas estamos caminhando. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas ideias, pela sua apresentação, por todo o trampo e por tudão que você sabe, né? Fica à vontade para dar seu tchau, passar suas redes e vamos que vamos. Obrigada pelos agradecimentos, porque não era momento para isso, mas Pois acho que a isso. gente recebe. E queria muito agradecer o Willa também. É muito bom te ouvir, de verdade. Assim, saio hoje muito feliz pelo episódio que temos, pela conversa que tivemos, por saber que isso vai chegar para mais pessoas. E é isso, né? Mais um episódio, finalizando a campanha. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Deu trabalho, mas deu tudo certo. E a gente se vê no próximo episódio. Minhas redes sociais em todos os lugares do universo são Thaís. Eu lembro disso! Thaís com TH, inglês com Z. E é isso. É isso. Só tem ela. Só tem ela. Você vê?
Bom, gente, eu sou o professor Vitor Polilo, tá bom? Se quiser me achar nas redes sociais aí, Instagram, eu vou falar do professorado daqui a pouco, mas o meu Instagram, TikTok, é tudo @professor Vitor Polilo, tá bom? Victor com C e Polilo com 2 L's no Lô, tá bom? Do professorado, se quiser assistir a gente, bom, você já tá assistindo, né? Mas se quiser ver a gente em outros lugares, se você tá no Spotify, tá? É só você ir no YouTube, no meu canal no YouTube, youtube.com/professor Victor Polilo, Victor com C, Polilo com 2 L's no Lô. E se você tá aqui, ó, no YouTube, vai lá no Spotify, deixa né, a sua audiência lá também. É só jogar Professorado Podcast no Spotify e o link tá na descrição também. Fechou? Então é isso, gente. Obrigado pelo episódio 2. Daqui 15 dias a gente volta com o episódio 3. Um grande beijo e tchau! Tchau!